como orientadora dele. E antes, realmente, não é de passar a palavra para ele, eu queria agradecer enormemente a participação da professora Juliana Mamede, da professora Wagneriana, que muito gentilmente concordaram em estar nesse momento aqui conosco, não é? Eu sei que elas estão cheias de coisa para fazer, não é? Mas exatamente por isso eu agradeço mais ainda a participação. E a gente vai estar aqui hoje, não é, para exatamente ver a apresentação de monografia, não é, do Isaac Esmeraldo Abate Brito, intitulado Um Olhar Criminológico do Tráfico, a explicação para a violência e aumento exponencial das facções no Ceará. Isaac, você tem até 20 minutos para expor o seu trabalho, não é? Vou ficar aqui torcendo demais por você, e após a sua exposição, eu passo a palavra às suas examinadoras. Boa sorte, querido. Tá certo, obrigado, Cremuda. Eu vou colocar primeiramente aqui para apresentar os slides. Vou colocar aqui. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estão conseguindo ver os slides? Eu já coloquei. Sim, Isaac. Pronto, gostaria de agradecer a participação... Tá tudo ok, tá dando para ver direitinho. Tá certo. Gostaria de agradecer a participação, primeiramente, das professoras Cremilda, Juliana Mamede, da professora Wagneriana, e os demais amigos e familiares presentes aqui nessa banca. O meu título, como a professora falou, é Um Olhar Criminológico do Tráfico, a explicação para a violência e o aumento exponencial das facções no Ceará. Justifica-se pela importância de estudar o fenômeno do tráfico de drogas e a relação das facções com a violência urbana. Explicação de como essas organizações se expandem e seus impactos na sociedade. Por fim, tem o objetivo de buscar o desenvolvimento de políticas públicas eficazes ao combate desse fenômeno. O aspecto metodológico escolhido foi a pesquisa bibliográfica, com uso de referências teóricas em livros, artigos científicos, monografias e dados estatísticos. Buscando responder às perguntas qual a origem do aumento das facções do estado do Ceará, quem são as maiores vítimas nesse contexto de domínio das facções e como o Estado pode intervir e melhorar a situação. No capítulo 1, falar o aspecto histórico das facções e como elas se originaram. Desde já, uma coisa precisa ficar clara, que as maiores facções do nosso país se originaram dentro do nosso sistema penitenciário, como se fosse fruto do mau sistema. A primeira delas, ainda na década de 70, surgiu o Comando Vermelho, no presídio Cândido Mendes, e posteriormente passando para a periferia do Rio de Janeiro e tomando todo o estado. A segunda que eu falo é o PCC, que, sem sombra de dúvidas, é a maior facção atuante no nosso país. Nem pode ser mais considerado uma facção, e sim uma máfia, pois tem ligações com organizações criminosas internacionais da Europa, do México e de várias partes do mundo. O PCC também é muito conhecido por confrontar o Estado diretamente. É em 2006 que teve uma grande rebelião, que eles conseguiram paralisar a maior cidade da América Latina, que é São Paulo, e também confrontar diretamente a força do Estado, até mesmo matando juízes, como ocorreu a morte do juiz Machadinho em 2003. Outra grande facção de domínio nacional é a Família do Norte, a FDN, que tem mais domínio na região norte e controla principalmente a rota do Rio Solimões, que é uma das principais entradas de drogas do país. E como essas facções elas se expandem para os demais estados. Primeiro que essas de domínio nacional, elas abrem espécie de filiais nos demais estados. E uma outra forma é que as facções menores, os grupos criminosos dos próprios estados, eles moldam a forma que essas facções que atuam nacionalmente agem e assim formam seus grupos criminosos em seus estados. E por que o interesse dessas facções aqui no Ceará? Primeiro que o Ceará, geograficamente, ele é estratégico, pois ele está na ponta aqui do nosso continente e geograficamente é mais perto da Europa e da África. E as facções que se originaram aqui no Ceará, nós temos o GDE, que se originou em 2016, conhecido por seus atos bárbaros
e também por integrar grandes jovens, ter muitos jovens e até mesmo menores de idade. E outra facção que se originou no Ceará é o TDN, que é o Tudo Neutro à Massa Carcerária, que se originou em 2021, sendo fruto de um racha do Comando Vermelho que atuava aqui no Ceará. E agora, para vocês verem nos slides, pasmem como é o nosso estado. Vocês estão vendo aí como é o nosso estado, né? Completamente tomado. Do Cariri até Fortaleza é completamente tomado. E como essas facções elas atuam? Elas atuam através de domínio territorial. Ou seja, elas impõem um medo no território que elas dominam. Se você é aqui de Fortaleza e anda pela periferia, é muito comum você se deparar com os símbolos dessas facções. Você vê Comando Vermelho, PCC, GDE. E eles dominam principalmente os locais mais desafortunados. Ou seja, onde tem pessoas mais humildes, tudo, que é mais fácil deles influenciarem e seduzirem essas pessoas para adentrar essas facções criminosas. Vai muito daquela frase, né? As facções, elas crescem, elas se fazem presente onde o Estado se faz mais ausente. E, infelizmente, também, se a pessoa não concordar com o domínio dessas facções, ou não for assim, não concordar, essas pessoas, muitas vezes as facções, expulsam as pessoas até de suas casas e de seus bairros, dividindo a cidade de Fortaleza assim, territorialmente, por facção. E a forma que nós chamamos essas pessoas que são expulsas de suas próprias casas e de seus próprios bairros, são os refugiados urbanos, que infelizmente é muito comum aqui em Fortaleza. A partir de 2016, nós tivemos uma guerra, que foi o racha nacional do Comando Vermelho, o PCC, que teve seu estopim na morte de Jorge Rafá, que era um chefe de fronteira, e com a morte desse Jorge Rafá, se iniciou uma guerra por todo o país do Comando Vermelho e do PCC. Foi nessa mesma época que nós tivemos os maiores índices de violência do nosso país. O Brasil, em 2017, chegou a ter 60 mil mortos, no Ceará chegou a ter 5 mil mortos. Como nós podemos ver aqui, de 2016 para 2017, a violência em Fortaleza cresceu 100%. E o crime aqui ainda tinha um agravo, pois foi nesse mesmo período que surgiu o GDE também, ali por volta de 2016, 2017, e o crime aqui se dividiu em tudo 2, que é PCC e GDE, que se uniram, e tudo 3, que é Família do Norte e Comando Vermelho. E dessas guerras territoriais, nós tivemos várias chacinas, como nós podemos ver aqui. Nós tivemos de 2015 a 2022, 29 chacinas, e esse número continua crescendo, Entre as chacinas mais conhecidas, que tiveram mais impacto, tivemos a chacina das Cajazeiras, que foi quando integrantes do GDE invadiram um território do Comando Vermelho aqui, e adentraram esse território, e estava tendo um forró nesse território, eles abriram fogo e mataram 14 pessoas, ficando conhecido também como a chacina do Forró do Gado, que foi um crime tão bárbaro que ficou mal visto até mesmo no mundo do crime. Depois disso, nós tivemos os ataques de 2019. O que foram os ataques de 2019? É que todas essas facções atuantes aqui no Ceará, elas deram uma trégua nos seus conflitos e se uniram contra o governo do Estado, pois o Camilo Santana tinha nomeado o secretário Mauro Albuquerque, que era conhecido por ser linha dura. Com isso, todas as facções atuantes aqui no Ceará se juntaram e atacaram mais de 50 cidades aqui por todo o estado do Ceará, incendiando ônibus, colocando fogo em prédio público, fechando comércio, explodiram até mesmo um viaduto, ou seja, foi o caos instaurado. E com esse caos instaurado, o governo Camilo Santana se viu na medida de pedir ajuda da Força Nacional, e só assim eles controlaram a situação. E nesse capítulo aqui, eu tenho que te dizer que durante eu estava escrevendo o meu trabalho, eu assisti o filme do Batman, né? E eu vi diversas semelhanças com o que acontecia em Fortaleza e o que acontecia aqui no Ceará e no nosso Brasil. Primeiro que o Batman, ele é um herói que ele é diretamente sua origem ligada à violência urbana, ou seja, os pais deles foram mortos por um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. E assim, por causa desse trauma, surgiu o Homem-Morcego.
E as cidades vivas, nós temos que ver que a criminologia ela tem a teoria da escola de Chicago, que é que as cidades elas podem contribuir positivamente ou negativamente para o aumento ou a diminuição da violência. E tanto Fortaleza tem diversas características que influenciam para o aumento da violência, como principalmente a desigualdade social, que Fortaleza é muito marcada pela desigualdade social, que nós temos bairros com IDH europeu e bairros com IDH de países africanos. A corrupção também é muito presente, pois muitas notícias aqui no SES matou juntamente com as facções e organizado pelos crimes cometidos pelo Coringa. E aqui podemos fazer um paralelo da forma que as facções elas atuam, principalmente executando seus inimigos, que muitas vezes essas execuções bárbaras são filmadas e até postadas nas redes sociais. E também temos vários crimes bárbaros, como as chacinas. Outra semelhança que nós vemos é as mortes de autoridades, pois no universo do Batman nós temos mafiosos como Falcone, como Pinguim, que matam muitas autoridades do Estado. E aqui nós podemos perceber, em 2023, a Polícia Federal até interceptou mensagens do PCC que tinha como intenção matar o promotor Lincoln Gacuia, que é o principal promotor do Estado de São Paulo relacionado ao tema de facções, matar o senador e ex-juiz Sérgio Moro, e matar até mesmo. Felizmente ou infelizmente, se o Batman atuasse aqui no Brasil, ele seria enquadrado no artigo 345, nosso Código Penal, que é proibida a atuação de vigilantes. Enfim, nós precisamos de heróis reais, que é acreditar nas nossas instituições públicas, nas nossas forças de segurança para combater as facções. E no capítulo 3, o Estado ele deve agir como Estado. Qual é a maior demonstração do Estado para confrontar essas facções? Foi a invasão do Morro do Alemão, que aconteceu 10 anos atrás, quando todas as polícias se uniram, até mesmo o exército aqui, e confrontaram os criminosos daquela localidade, tomaram o território de volta para o seu estado. Mas, infelizmente, 10 anos depois, o que nós vemos no Rio de Janeiro? Completamente o caos instaurado, né? As milícias, as facções, tudo já tomado de conta. Com isso, nós precisamos voltar no tempo e entender a guerra às drogas que está sendo falha. E essa guerra às drogas teve sua origem nos Estados Unidos, principalmente ali da década de 70, passando presidente após presidente, de Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush pai, enfim, presidente após presidente expandia essa política de guerra às drogas. E como essa política ela funcionava de forma interna dentro dos Estados Unidos, mas eles perceberam que também eles tinham que influenciar todo mundo, né? Que não ia adiantar só eles combaterem as drogas dentro do território dos Estados Unidos. Por isso ocorreu essa expansão de guerra às drogas influenciada pelos Estados Unidos, que influenciou principalmente a América Latina, que é ali também muito perto, né? O quintal de casa dos Estados Unidos. As teorias do direito penal máximo, que como o direito penal do inimigo, que você viu um grupo ali social como seu inimigo, que é que a sociedade só vai avançar através de pulso firme, através de lei da ordem. Temos também a teoria da criminologia, da teoria das janelas quebradas, que é que se uma janela for quebrada, ela deve ser imediatamente consertada, pois se ela não for consertada, ela vai fazer com que incentive outros crimes. E essas teorias do direito penal máximo, quem mais a parte do grupo social... Isaac, está cortando um pouquinho a tua internet. Com essas do direito penal máximo. Oi. Isaac? Mas está dando para escutar? Oi. Sim, está cortando um pouquinho. Vamos ver só se estabiliza um pouco. Certo.
Eu vou falar um pouco mais devagar, para ver se dá para Não, entender. não, a internet é que está cortando mesmo. O ritmo da sua fala está ótimo. Ah, Pode continue. Qualquer coisa eu aviso você novamente. tá certo. E aqui no Brasil, ocorre esse etiquetamento social, principalmente nas pessoas jovens, negras e de periferia, que são taxadas como inimigo. Como nós podemos ver aqui, as mortes por intervenção policial correspondem a 80% de pessoas para as pessoas negras. E de também 80% das mortes violentas intencionais. Aqui são dados do Anuário de Segurança Pública. Enfim, nós precisamos de avanços legislativos, como a Lei 12.850, que se tentou a tipificação desses grupos criminosos, principalmente ali em 95 e 2001, mas foi somente em 2013, com a Lei 12.850, que se chegou a tipificar esses grupos criminosos, essas facções que são classificadas até hoje nessa lei. Nós podemos ver que nesse período, foi naquele período que o Brasil sofria grande pressão internacional para que criasse uma lei, pois o Brasil ia receber diversos eventos internacionais, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, e a comunidade internacional fazia essa exigência, pois naquela época estava tendo muitos ataques terroristas. Eu também tive o prazer de me deparar pessoalmente com essa Lei 12.850, através do estágio 5, inclusive com a professora Wageriana, que nós pegamos um caso de 160 réus do Comando Vermelho que estavam envolvidos naqueles ataques de 2019 que eu falei anteriormente para vocês. Também deve ser debatida a Lei 11.343, que é a nossa lei de drogas, que ela é a mãe do encarceramento em massa aqui no Brasil. Foi muito por causa dela que dos anos 2000 até agora o número de presos cresceu em 260%. Nós temos diversos projetos de lei que buscam a legalização de algumas drogas, principalmente da maconha, que é uma droga de menor potencial lesivo, mas o que mais avança aqui no Brasil é o STF, é a descriminalização do STF, que o STF também já decidiu, já passou para ter uma quantidade clara que diferencie traficante de usuário, e está por somente um voto para a descriminalização da maconha. Cabe ressaltar que esse debate foi paralisado aqui do STF, mas está por somente um voto. Nós temos vários exemplos internacionais que são mais favoráveis a essa política de drogas, como países como Uruguai, Holanda, Portugal, que desde 2001 ocorre a descriminalização do usuário em diversas drogas. Nós temos tipificações diferentes, como na Espanha, no México, e cabe ressaltar que o Brasil ele já é um dos maiores consumidores da maconha, e com isso o Estado poderia arrecadar bem mais imposto. Mas, em contrapartida, nós temos países também que são muito contrários a essa política às drogas, como Irã, Indonésia, que está mais popular aí na mídia o caso de El Salvador, que gerou encarceramento em massa. E com isso, nós chegamos às forças de segurança, que elas devem ser vistas como uma solução e não um problema. De acordo com a criminologia, nós temos diversos tipos de prevenção. Tem a prevenção primária, que é quando a sociedade tem uma saúde, uma educação, tem tanta geração de emprego que as pessoas não se sentem seduzidas a entrar no mundo do crime. Nós temos também a prevenção secundária, que é quando as forças policiais são tão bem organizadas, tão bem estruturadas, que a pessoa se sente coagida a não entrar no mundo do crime. E se a prevenção primária e a prevenção secundária falharem, só nos resta a prevenção terciária, que é o encarceramento em massa. Cabe ressaltar que nossas forças de segurança, elas são enquadradas no rol do artigo 144 aqui no Brasil, onde tem todas as forças de segurança, mas infelizmente a confiança na nossa polícia está muito baixa, pois 22% não confiam na polícia, 48% confiam um pouco, e para 70% dos brasileiros a polícia exagera no uso da violência. Mas, apesar disso, nós vemos avanços. Eu vou focar mais na PM e na Polícia Civil aqui do Ceará. A PM é o policiamento ostensivo, é a polícia que você vê na rua, que passa a sensação de segurança para você. E aqui no Ceará, nós vemos avanço em 2003, que foi criada a Secretaria de Segurança Pública,
também tentou um avanço com o projeto Ronda do Quarteirão, que tentou um policiamento mais comunitário. O que é uma polícia comunitária? É uma polícia mais próxima do cidadão. Só que, infelizmente, o projeto Ronda do Quarteirão não foi para frente, pois a população não conseguia diferenciar o policiamento da ronda para o policiamento normal e também tinha um grande investimento. Era muito custosa. Foi, então, que, aí sim, o projeto do Raio, ele demonstrou, na cidade que ele era implementado, os índices de violências tendiam a cair. A nossa Polícia Civil, ela é muito conhecida por ter uma grande ferramentaria tecnológica. Nós temos diversos programas de Big Data, grandes bancos de dados, como o Big Data Odin, o Big Data Cérebro, que a nossa Polícia Civil usa, que são sistemas integrados aos dados do Detran, tudo isso para auxiliar na investigação dos crimes. Temos também o programa Espia, que são mais de 3 mil câmeras integradas, e até o programa SPA, que é de reconhecimento facial. Tudo isso para auxiliar na investigação da Polícia Civil, essa grande ferramentaria tecnológica, que já trouxe resultado. É muito por causa dessa ferramentaria tecnológica que a nossa Polícia Civil conseguiu muito diminuir a força do GDE que atua aqui no Ceará. Então, as palavras-chave para a polícia é integração, cooperação e tecnologia. E, por fim, confisco dos bens das facções. São essas 3 palavras aqui chaves para a polícia. Mas, infelizmente, 70% dos brasileiros ainda não confiam na polícia, né? E temos algumas explicações para isso, que é uma delas a militarização, que é muito prejudicial para a saúde mental dos policiais, pois há grande estresse até também para quem recebe o serviço da polícia, pois o Exército ainda tem grande influência nas nossas PMs, remetendo ainda ao tempo ali da ditadura, sabe? Causando esgotamento, exaustão, estresse. E outra coisa que nos falta é um ciclo completo de polícia. Nós não temos um ciclo completo de polícia, que aqui no Brasil é dividido entre a polícia ostensiva e a investigativa. E na maioria do mundo, isso é uma polícia só que faz esses 2 trabalhos. Com isso, quem mais sofre com a saúde mental, os escrivões e agentes da Polícia Civil, e o policial está mais suscetível a sofrer de violência quando ele está de folga. Infelizmente, os números de saúde mental dos policiais, de suicídio, crescem ano após ano. E nós temos diversos casos tristes na nossa polícia, como o caso de Camusim, que um policial civil, no Dia das Mães, nesse ano de 2023, surtou, entrou na delegacia, matou todos seus colegas e depois se entregou. Por fim, chegamos à conclusão que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nós temos várias coisas que podem ser feitas, como inovações nas instituições públicas, como o nosso Tribunal de Justiça aqui do Ceará, que criou uma vara específica das organizações criminosas. Também temos parcerias públicos-privadas, como que acontece na Unifor, que tem o NAVE, que é o Núcleo de Violência Urbana, que traz apoio psicossocial para quem é vítima da violência urbana. Nós precisamos também de crescimento econômico, com diminuição da desigualdade social, como o Ciro Gomes fala, como o Muhammad Yunus, que é o vencedor do Prêmio Nobel, fala. Só vai diminuir a violência se houver crescimento econômico junto da diminuição da desigualdade social, desmilitarização da polícia, integração e cooperação das polícias, oportunidade para os mais jovens, tirar nossos jovens da mão das facções, alteração da nossa lei de drogas e ciclo completo de polícia. Ou seja, precisamos de vontade política e de vontade das nossas instituições públicas. O crime, infelizmente, sempre vai existir, mas, felizmente, pessoas para combatê-lo também sempre vai existir. Desde já, eu agradeço a todos que me ouviram aqui, eu agradeço quem assistiu minha apresentação e coloco à disposição da banca para qualquer comentário. Bem, parabéns, Isaac, pela sua apresentação. Eu vou deixar para fazer as minhas considerações posteriormente, não é? Porque eu estou numa posição até aí de cumplicidade com você, né, nesse trabalho, mas